Bom dia, gente. Vamos começar mais uma videoaula de hoje. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar falando novamente sobre os gráficos. Nós iremos falar de apresentação das tabelas, apresentação de gráficos de barras ou colunas, apresentação de gráficos de setores, apresentação de gráficos de linhas. São as formas com as quais a gente pode construir os gráficos. A construção de tabela com porcentagem e graus, a construção de gráficos de barras ou colunas e a construção de linhas e setores, ok? As tabelas, então. Uma tabela é uma apresentação matricial, isto é, ela possui linhas e colunas, por isso desse nome aqui matricial. Apresenta os dados e é usada para ver os detalhes e comparar os valores. Então, através da tabela, a gente consegue ver claramente quais detalhes eu quero apresentar e fica muito mais fácil de você estar comparando os valores na própria tabela. Observem, então, as medidas, a altura e a largura. E tudo isso em relação à camisa polo. Então, aqui vocês têm o tamanho 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perdão. 14 e tamanho P. Aí, quando vem na altura, estão todos os valores listados da altura para cada um destes tamanhos. E depois a largura, a mesma coisa, todos os tamanhos da largura, que na verdade se refere à circunferência torácica, em relação a cada um desses tamanhos. Então, por exemplo, o tamanho 1, a altura é de 35 centímetros, a largura de 60 centímetros. Depois, eu quero o tamanho 10, a altura eu vou ver aqui na linha do tamanho 10, 54 centímetros e 90 centímetros. Qual é a facilidade em relação à leitura da tabela? Eu vou direto naquele tamanho, neste caso de exemplo aqui, que eu quero analisar e verificar se, por exemplo, serve para uma determinada compra. Eu não preciso estar verificando todas. Tudo bem até aqui? Tabelas. Uma tabela é uma representação matricial, isto é, em linhas, colunas, que apresenta os dados e é usada para ver detalhes e comparar os valores. Então, observem bem essa tabela. Aqui está falando com relação aqui aos dias da semana. Então, na primeira coluna da tabela vem todos os dias da semana, desde o domingo até o sábado. Depois vem o tempo, no qual cada desenho indica um tempo diferente. Aí aqui, as temperaturas mínima daquele determinado dia. E na última coluna, as temperaturas máximas. Então, observem bem, vocês podem ver o tempo em cada dia e compará-los. Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está ouvindo. Tá. Então, aqui, mais um exemplo de tabela. Comércio exterior de petróleo, em milhões de metros cúbicos. Então, a primeira coluna da tabela, o que vocês têm? Os anos de 2001 até 2009, todos eles numa sequência. 2001, depois 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e finalmente 2009. Observaram que aqui em 2009 tem um asterisco junto ao 9? Esse asterisco, ele quer dar uma informação, que são os valores apurados de janeiro a maio de 2009 apenas. Na coluna do meio, nós temos os valores da importação,
que é aquilo que o país trouxe para dentro de si em quantidade de petróleo, que aqui ele está especificando que são milhões de metros cúbicos. Então, quando nós lermos aqui que no ano de 2001 a importação foi de 24,19, não é somente 24, são 24 milhões de metros cúbicos. Enquanto que na última coluna, que é a terceira coluna, aqui está o valor da exportação, que é o valor o qual o país mandou para fora do país, no nosso caso, o Brasil. Então, aqui, 6,43, mas não é apenas 6, eu tenho que entender que são 6 milhões de metros cúbicos. Então, por exemplo, eu quero ver do ano de 2006. Qual foi o valor da importação? Eu leio aqui, 20,91. Qual foi o valor da exportação? 21,36. Outro fator que a tabela também permite que nós façamos é observar se esses números estão todos em ordem crescente. Observaram que aqui, ó, em 2001 foi 6,43 a taxa da exportação. Aí depois aumentou para 13,63. Se eu analisar todos os outros números, eles estão numa ordem crescente, até que em 2008 ficou 25,14. Aí vocês vão falar, mas no ano de 2009 está aqui apenas 11. É porque tem a observação aqui embaixo, que no ano de 2009 foi apenas de janeiro até maio. Alguma pergunta até aqui? Nessa tabela também dá para fazer a comparação da diferença do que entrou e do que saiu. Então, Sim. a gente consegue comparar aqui em 2000, exemplo de 2009, que não está completa, mas a importação foi 9 milhões e a exportação foi 11 milhões. Então, a gente tem que qual seria esse saldo ou seja, houve mais exportação do que importação. Enquanto essa diferença são 2 milhões de diferença de exportação. Então, a gente mandou mais produtos para fora, petróleo, e trouxe mais petróleo para o Brasil. Pode continuar, André. Aqui, nessa outra tabela. Aqui nós vamos comparar os países de 1 a 5. Observem que na tabela também pode vir escrita a numeração romana, tá? Porque aqui está país 1, país 2, país 3, país 4 e país 5. Aqui nós já vamos observar que aparece a porcentagem, tá? A taxa de saneamento básico aqui está na porcentagem. Então, aqui o que nós temos nessa primeira coluna? O esgotamento sanitário adequado, e aqui o abastecimento de água, tudo isso em porcentagem. Observaram que aqui em relação ao saneamento básico, ele foi dividido em 2 colunas? Aí nós temos que entender o que aqui? Que o saneamento básico é composto do esgotamento sanitário adequado e também do abastecimento de água, os dois precisam caminhar juntos. Aí aqui tem uma outra coluna, que está dizendo a respeito da taxa de mortalidade infantil, que é por cada 1.000 crianças. Os anos de permanência das mães na escola. Então, quer dizer que os anos de permanência das mães na escola, juntamente com o saneamento básico, influenciam em quê? Na taxa de mortalidade infantil. Observaram aqui, ó, até 3, depois de 4 a 7 e 8 ou mais. Então, percebam que no país 1, ó, o que acontece conforme vai aumentando aqui os valores da idade? Até 3 é 45,1, eu tenho que entender que isso aqui é em porcentagem. De 4 a 7, 29,6. E quando for 8 ou mais, 21,4. Aí nós temos o país 2. Aqui as suas taxas, 70,3, depois de 4 a 7, 41,2, e 8 ou mais, 28. Aí nós vamos lá para o país 3. Observem que aqui, ó, nesse país, o esgotamento sanitário adequado está em 81%.
e o abastecimento de água em 88%. Olha o que aconteceu com a taxa de mortalidade. Aqui é só 34,8, não que isso seja um número satisfatório. Depois, 27,4 e, por último, 17,7. Mas nós podemos observar o quê? Que quanto mais esgotamento sanitário, quanto mais abastecimento de água existe, menor vai ser a taxa de mortalidade. E aí nós temos os dois últimos países também para estar comparando isso. Leandro, você quer acrescentar alguma coisa nessa tabela? Nessa tabela é essa parte mais importante, analisar que a gente tem duas informações, que é o saneamento básico e a taxa de mortalidade infantil, e que as duas estão relacionadas. Ele fez proposital essa tabela, devido com certeza a uma pesquisa que foi feita nesses 5 países aí, e que analisou que o saneamento básico está diretamente ligado com a taxa de mortalidade. Então, ele faz essa comparação. Então, o importante observar é a comparação, que quanto mais o saneamento está propício, que tem esgoto e tem o abastecimento de água para a população, a taxa de mortalidade vai cair. Então, essa análise que ele fez, porque atrás disso tinha uma pesquisa que pesquisou, e aí ele conseguiu chegar nessa conclusão, que quanto mais saneamento tem, mais a taxa de mortalidade vai cair. Então, ele fez uma planilha que mostrou essa informação, ao invés de fazer um texto que teria que gastar muito mais tempo para ler e entender. Então, ele transpareceu isso em forma de tabela. Alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat. Acabei não entrando pelo celular. Não, eles não tinha nenhuma pergunta. Pode continuar. Tá. Agora os gráficos. Observem essas figurinhas que nós temos aqui, ó, no canto direito. São exemplos de gráficos que nós podemos construir a partir das tabelas. Então, o que é um gráfico? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, muitas vezes, ao invés de apresentar só a tabela, a gente faz a interpretação dela através dos gráficos. Então, os gráficos, eles precisam de alguns elementos básicos para que possam ser compreendidos. Um título, uma legenda e a fonte de pesquisa. Então, eu tenho que dizer a que aquele gráfico se refere, no caso anterior, por exemplo, saneamento básico, tá? Se ele vai falar, como nós vamos começar a ver daqui a pouco, pesquisa eleitoral. A legenda, o que cada uma das cores do gráfico vai querer dizer, certo? Eu não posso só deixar o gráfico do jeito que ele está aqui, porque ele não quer dizer nada. Ele quer dizer só um desenho circular com um pedacinho tirado, nesse caso aqui. Ou aqui várias colunas de cores diferentes. Então, por isso eu tenho que colocar uma legenda, que é a informação do que cada coluna dessa representa. E a fonte de pesquisa, de onde esse gráfico foi tirado. Os tipos de gráficos. Existem vários tipos, como vocês puderam ver nos desenhos. O gráfico de barras ou colunas, porque eles são muito parecidos. Então, aqui, ó, nós temos um gráfico de barras. E aqui um gráfico de colunas. O gráfico de setores, que são esses três aqui, ó, setores circulares, tá? Chama setor por conta que eles representam realmente dentro do círculo, tem vários setores, estão vendo? Ó, tudo colorido. E o gráfico de linhas, que aqui está representado nesse último, nesse que tem essa linha preta aqui, que ele literalmente é uma linha que vai passando sobre os pontos de cada uma das colunas. Gráficos de barras ou colunas. Então, o que nós temos para falar a respeito deles? Aqui, ó, um exemplo. O que nós temos aqui, ó? A12 Mundo, terça-feira, dia 5 de novembro de 2013. É a data que esse gráfico aqui
foi publicado. Qual que é o título dele? Eleições de Nova York. Um subtítulo, ó, novo prefeito assume com indicadores socioeconômicos estáveis. Então, observaram que aqui o título em destaque é esse preto aqui com letras garrafais maiúsculas, tá? E ele vai falar ainda sobre o quê? Vai falar sobre a violência. Então, observaram aqui do lado, ó, que tem um quadradinho vermelho na frente dele, roubos. Um quadradinho azul na frente dele, homicídios. Então, isso seria o quê? A legenda desse gráfico. O que cada barrinha dessa quer representar para nós. Então, quando eu ver aqui, ó, desculpa, eu falei errado, esse é o de colunas. Essa coluna aqui, vermelha, ela quer dizer o número de roubos. Essa pequenininha que está aqui embaixo, ó, mas que também é uma coluna, quer dizer o número de homicídios. Aqui embaixo, vocês estão observando que são os anos. Ano de 2002, o primeiro aqui do nosso ladinho esquerdo, ó, ano de 2002. 27.229 roubos. 587 homicídios. Ano de 2003, 25.989 roubos, 597 homicídios. Aí o ano de 2004 vai mostrar os valores, depois 2005, até 2012. Nós temos que observar o que nesse gráfico? Que ele acabou começando com um número muito grande aqui, com relação aos roubos, e no final de 2012 teve uma diminuição, tá? E também em relação aos homicídios, de 587 aqui no primeiro, caiu para 419 aqui em 2012. Só que no meio nós podemos observar que também teve uma oscilação, ó. Aqui, em 2007, estava em 21.809 roubos. Em 2008, subiu para 22.401. Tá? E depois, em 2009, já caiu bastante para 18.601. Então, é isso que o gráfico de colunas faz com que observemos. Ó, a avó deixou o chazinho aqui em cima da mesa do senhor, ó. Gráfico de setores. Aqui, ó, qual que é o título desse gráfico? Quanto o Brasil produz de sujeira? Deixa eu rolar. Então, aqui o que nós temos, ó, composição do lixo brasileiro. Vamos rolar por leite. Então, o que nós temos aqui? Um círculo, estão vendo, ó, um círculo grandão. Esse círculo foi dividido em uma parte branca, uma parte cinza mais clara, e uma parte cinza mais escura. Isso aqui, cada uma dessas partes coloridas diferentes, são os setores circulares, que eles vão dizer em porcentagem qual é a composição do lixo brasileiro. Aqui do lado, ó, tem uma informação importante. 61 milhões de toneladas de lixo produzido no Brasil, isso em 2010, somente pela população urbana. E de onde foi tirado isso? A fonte é da revista Veja São Paulo, de dezembro de 2011, e ele foi adaptado para esta situação. Então, vamos lá. 30% da composição desse círculo é de lixo reciclável. 16% outros rejeitos. E 54% é de matéria orgânica. Então, quando eu comparo aqui, eu vejo que a maior composição do lixo orgânico, do lixo brasileiro, está com relação à matéria orgânica, ou lixo orgânico. Agora, uma comparação, ó, para onde vão os detritos, esses rejeitos, esse lixo brasileiro? A maior parte, que é a parte branca aqui, esse setor circular, 58% vai para um aterro sanitário. 24%, essa parte cinza mais clara aqui, aterro sem controle. E 18%
vai para o lixão. Quando nós comparamos essas quantidades aqui, ainda é uma quantidade muito grande, 24% e 18%, porque são aterros sem controle e lixão, e isso traz grave prejuízo ao ambiente. Então, quando a gente vê um gráfico, é isso que nós temos que compreender. Qual é a mensagem que o gráfico quer passar para nós, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Leandro? Nesse gráfico é importante que também a gente consegue saber o valor absoluto, porque aí está em porcentagem. Mas a gente consegue descobrir quanto por cento é de, por exemplo, de recicláveis, é 30%. Então, como que a gente faz para descobrir isso? É só a gente pegar esses 61 milhões de toneladas de lixo e multiplicar por 30%. A gente já fez esse cálculo antes. Então, vocês podem responder no chat quanto seria de quantos milhões são recicláveis de lixo? Você já sabe, 61 vezes 30%. Quantos que vai dar isso? Daí a gente consegue descobrir. Então, o gráfico dá para tirar informações absolutas, o que é o número real. Aí está tudo em porcentagem. O que sempre vai acontecer. No gráfico de setores, sempre eu vou encontrar números em porcentagem. A representação é porcentagem. Mas como nesse exemplo aí, como nesse gráfico, dá para a gente tirar essa informação em número absoluto. Então, vocês podem fazer 71 vezes 30%. E aí eu sei quantas toneladas de lixos são recicláveis no Brasil. Alguém se consegue fazer essa conta? Aproveitar as aulas de porcentagem que a gente teve? Ah lá, o Guilherme já fez. Então, o Guilherme fez 61, teria que fazer, vezes 30%. Tá? Que deu exatamente 18,3 milhões de toneladas de lixo que são recicláveis no Brasil. Então, está vendo que o gráfico traz uma informação, mas a gente consegue tirar outras informações que estão lá, elas estão lá, mas a gente precisa entender como tirar essas informações. Não é, Andréia? Exatamente. E fazer disso uma interpretação, até mesmo para nós tomarmos decisões depois em nossa vida. Então, perceberam que aquela aula de porcentagem a gente está incluindo nos gráficos. Então, é isso que a gente tem que perceber. Que quando a gente explica uma coisa, ela vai se agregando a outra e transformando para a nossa leitura de mundo. Porque esse gráfico poderia aparecer num jornal, por exemplo. E aparecendo num jornal, a gente teria que entender essas informações. E aí a gente também pode, dessas informações que ele apresentou, tirar as nossas próprias informações. Talvez eles não tenham tempo de apresentar. Então, é isso que esses gráficos de setores é a mensagem. Sempre vai aparecer valores em porcentagem, tá? Pode continuar, Andréia. Tá. Então, vamos lá. Gráficos de linhas. Como o nome está dizendo, eles serão feitos através de linhas. Então, vamos observar aqui, ó, nós temos um título, tá vendo? Ó, qual é o título? É essa parte mais destacada em negrito aqui, ó, escalada da moeda americana em 2015. E embaixo, o que ele quer dizer, na verdade, com isso? Um subtítulo. Cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Então, ele pegou sempre o último dia útil do mês. Aí, aqui embaixo tem a fonte, ó, lembra que nós comentamos que tem uma fonte, CMA, e o nome da editora que publicou esse gráfico. Então, aqui, ó, de janeiro, 2,689. Em fevereiro, 2,856. Em março, quando nós formos fazer a leitura, nós temos que observar que aqui embaixo, ó, esqueci de falar isso, aqui embaixo tem os meses. E depois, quando chegou no mês de setembro, tem apenas os dias, tá? Porque ele foi mais específico aqui no mês de setembro. Então, eu tenho que observar aqui, ó, março, 3,192. Abril, 3,013. Depois, maio, 3,187. Então, mês a mês, a variação do dólar, quanto que esse dólar custava em reais, tá? Observaram que aqui, ó, ele teve o quê? Uma ligeira alta quando chegou no mês de março. Quando chegou no mês de abril, ele caiu de novo. No mês de maio, ele subiu novamente. Em junho, ele desceu. Mas o que aconteceu a partir do mês de julho? Ele só
foi aumentando, tá? Até que chegou no dia 22 de setembro, que ele chegou num patamar muito alto, 4,145. Depois caiu de novo para 3,975. E no último dia, que provavelmente é o último dia útil de setembro daquele ano, que nós estamos falando aqui do ano de 2015, ele chegou a 4,109. R$ 4,11, se nós fôssemos comprar esse dólar, por exemplo. Então, através disso daqui, nós observamos, ó, que no início do ano, o dólar estava num valor, vamos dizer assim, até razoável. Mas quando chegou aqui em setembro, ele estava num patamar muito alto, tá? E isso daqui, o que nós vamos ler? Nós vamos ler essa parte preta aqui, ó, que é uma linha. Estão observando, ó, que uma linha traçada. E em muitos gráficos, nem mesmo essa linha vertical que tem aqui, ó, ligando, por exemplo, dia 1º de setembro ao valor 3,686, ela vai aparecer. Só vai aparecer essa linha preta aqui. Então, aí nós temos que fazer a interpretação, como se nós imaginássemos essa linha aqui, vertical, ligando o valor 3,975 ao dia 25 de setembro. Alguma pergunta? Só lembrar também que, se a gente perceber o gráfico de linha, ele mostra crescimento e decrescimento. Então, ele mostrou o crescimento da moeda, o dólar, e o decrescimento dessa moeda. Então, quando eu tenho um gráfico de linha, é mais específico quando eu quero mostrar uma coisa que cresce e decresce. Então, os gráficos, eles são usados de acordo com a nossa necessidade. Por isso que a gente tem uma variedade muito grande, porque cada um atende uma necessidade que a gente precisa no momento. Então, nem sempre a gente vai usar só um tipo de gráfico, porque a necessidade é diferente. Nesse caso, como ele queria mostrar o crescimento e o decrescimento da moeda, ele usou o gráfico de linhas, que é mais interessante, que a linha subiu e a linha desceu. Ok. Podemos continuar, então? Pode continuar. A construção de tabelas. Então, como que a gente faz para construir uma tabela? Primeiro, a gente precisa ter um título, saber sobre o que nós vamos falar. Então, aqui, ó, nós vamos falar sobre uma pesquisa foi feita do 6º ao 9º ano, onde tinha a pergunta, qual sua fruta favorita? Então, tinha lá a pergunta, e aí nós chegamos a esta tabela aqui, ó, que nós vamos observar nesta tabela. Nós temos a primeira coluna, onde tem a idade, ou seja, 11, 12, 13, 14, que são as idades das crianças que frequentam do 6º ao 9º ano, crianças e adolescentes. Depois nós temos as frutas distribuídas nas colunas, observem, ó, laranja, banana, abacaxi, morango e uva. E a última coluna é a coluna total, tá? Então, e observaram que aqui embaixo, a última linha também é uma linha total. Por que que acontece isso? Observem aqui, ó, a idade de 11 anos. Então, 3 crianças escolheram laranja, 12 escolheram banana, 2 escolheram abacaxi, 7 morango e 10 uva. Se eu somar essas quantidades de crianças aqui, eu terei um total de 34 crianças com 11 anos de idade. Depois, com 12 anos, 5 escolheram laranja, 10 escolheram banana, 4 abacaxi, 8 morango e 6 uva. Se eu somar novamente essas quantidades da linha aqui dos 12 anos, eu vou ter um total de 33. Depois, eu faço a mesma coisa com a idade de 13 anos. Então, eu tenho 6 que escolheram laranja, 5 banana, 4 abacaxi, 12 morango e 8 uva. Total, 35 crianças. Depois, com a idade de 14 anos, 7 escolheram laranja, 4 escolheram banana, 3 abacaxi, 15 morango e 9 uva. O total, 38. Então, nós temos 38 crianças com 14 anos.
Então, observaram que aqui na linha, eu separo, a primeira coluna é a idade, é uma referência. Da segunda coluna, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta coluna, nós temos as frutas, as preferências de cada um. E a última coluna, que também é importante, é o total das crianças de 11 anos, depois de 12, 13 e 14. Então, vendo aqui, ó, um total 140 destacado em negrito, que é o total das crianças entrevistadas. Agora, vamos fazer a leitura através da coluna. Se eu ler aqui, ó, a coluna da laranja, eu vou ter 3 com 11 anos, 5 com 12, 6 com 13, 7 com 14. Quando eu leio aqui na forma vertical, que é a coluna, eu tenho um total de 21 crianças que escolheram laranja. Se eu fizer a mesma coisa na coluna da banana, 12 crianças escolheram banana, com 11 anos, depois 10 com 12 anos, 5 com 13 e 4 com 14. Isso deu um total de 31 crianças que escolheram a fruta banana. Aí eu vou descobrir o total que escolheu abacaxi, o total morango e o total de uva. E quando eu somar essas quantidades aqui, tem que dar os mesmos 140. Tá? Porque no total foram entrevistadas 140 crianças. Então, eu tenho como ter, depois, na hora da construção do gráfico, uma porcentagem em relação às idades e em relação à preferência de cada fruta, tá? Isso vai depender de como eu estarei lendo o meu gráfico. Aqui, nesse total, eu estou lendo o total pela idade. E aqui, quando eu fizer a leitura nesse total de cada fruta, eu estou vendo o total da preferência pelas frutas. Aqui, ó, tabela separando as informações por idade. Então, vamos ver o que acontece. Nós temos aqui uma outra tabela, ó, gênero, masculino e feminino, e o total. Aí vem as frutas, laranja, banana, abacaxi, morango, uva e o total, tá? Então, o que aconteceu? Aqui, nós vamos observar que 12 pessoas do gênero masculino escolheram laranja, 11 escolheram banana, 7 abacaxi, 12 morango e 14 escolheram uva. O total aqui foi 56. Depois, do gênero feminino. Desculpa, deixa eu voltar. Essa tabelinha preta, Leandro, como que eu tiro ela daqui da frente? Não, ela não sai, mas se você deixar o mouse para cima e sem mexer, ela some. Tá, pronto. Então, acompanhe aí, ó, do gênero feminino. 9 pessoas escolheram laranja, 20 banana, 6 abacaxi, 30 morango e 19 escolheram uva. E o total, então, do gênero feminino, 84. Observaram que se somarmos 56 mais 84, nós obtivemos 140, que é o mesmo resultado do total da tabela anterior. Por quê? As duas tabelas foram feitas baseadas na mesma quantidade de pessoas, entrevistou-se as mesmas pessoas. E, novamente, se eu olhar no vertical, eu vou ter o total de pessoas que escolheram laranja, 21, bate com o total da tabela anterior. Total que escolheu banana, 31, bate com a tabela anterior. Abacaxi, 13, é o mesmo da tabela anterior. Morango, 42, é o mesmo da tabela anterior. E uvas são 33 nas duas tabelas. Então, as tabelas, elas servem para que a gente faça comparações também, tá? E aqui foi um exemplo de construção de uma tabela, de uma pesquisa simples feita do 6º ao 9 anos, a respeito da fruta favorita de cada criança e adolescente. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Leandro? Então, essa questão de tabela dá para pensar já no seu projeto. Então, aí a gente tinha uma pergunta
dessa pergunta, a gente foi lá e fez a entrevista, foi lá no curso até o 9º ano fazer essas entrevistas, e aí coletou todas essas informações. Aí pegou as informações e colocou nessa tabela. Tá vendo que a gente formou 2 tabelas para a mesma pergunta? Por quê? Porque uma das tabelas, a gente colocou a base de informação, a idade. Então, a gente queria saber por idade. Então, a gente queria saber informações por idade. E a outra, a gente queria saber pelo gênero. Então, a gente fez 2 tabelas diferentes, que a análise é diferente. Por quê? Porque uma eu consigo visualizar qual foi a preferência por idade, e a outra eu consigo visualizar qual a preferência por gênero. A pergunta foi a mesma, mas a minha forma de analisar a pergunta foi diferente. Por isso que quando eu pedi para vocês fazerem as perguntas do questionário para o projeto, colocava as perguntas obrigatórias, que eram a idade, o gênero e a escolaridade. Por quê? Porque a gente consegue inferir essas informações através da idade, através do gênero e da escolaridade. Porque não é bem diferente eu analisar. Por exemplo, eu consigo analisar que 56 pessoas do sexo masculino responderam esse questionário. E 84 do sexo feminino, gênero feminino. E eu consigo perceber a preferência deles. Por exemplo, de uva. 19 pessoas gostam do gênero feminino e 14 pessoas do gênero masculino gostam de uva. Então, eu preciso fazer essa distinção. Então, se a gente não colocar foco na idade e no gênero, a gente não consegue fazer essa distinção. Então, a gente consegue analisar. Mais pessoas do gênero feminino gostam de uva do que do masculino. Na outra tabela de idade, a gente consegue perceber, por exemplo, a gente consegue perceber que as pessoas que têm na faixa de 14 anos, na faixa etária de 14 anos, são os que mais gostam de morango. Olha lá, 15 é o dado maior da tabela, é 15. Então, as pessoas que gostam de morango, da fruta morango, estão na faixa dos 14 anos. A maioria dessas pessoas estão nessa faixa de 14 anos. E, por exemplo, a que gosta menos de abacaxi, por exemplo, estão na faixa dos 11 anos. Então, a gente consegue fazer essa análise através dessa tabela. Ao invés de, como se a gente fez a pesquisa, a gente tinha um monte de folha respondida sem entender nada. Por quê? Porque a gente não tinha análise. A tabela serve para analisar. Porque imagine um monte de folha com todas as respostas. Eu sei que um respondeu, sei que o outro respondeu, sei que cada um respondeu. Mas aí, quando eu junto essas informações na tabela, eu consigo fazer comparações, análise e evidências. Então, para isso que a gente produz uma tabela e um gráfico, para a gente visualizar toda a nossa pesquisa de uma forma mais simples. Então, eu estou visualizando toda a pesquisa. De toda essa pesquisa, 140 crianças e adolescentes responderam para mim, 140. Hipoteticamente foi 140 crianças e adolescentes que responderam. Mas eu ia pegar 140 papéis e ficar olhando um por um e eu ia lembrar de todos para conseguir fazer essa análise? Não ia conseguir fazer essa análise olhando para os papéis. Ou, no nosso caso, os formulários respondidos. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, para a gente conseguir chegar em alguma informação, a gente transforma isso em tabela e transforma em gráfico. Então, essa aula é para aprender a tirar de uma questionário de pesquisa e transformar em tabela e transformar em gráfico, para que a partir desse ponto a gente consiga analisar. Ficou claro para vocês o motivo dessa aula? E a Andréia vai continuar a aula. Enquanto isso, mas pode responder no chat, que eu vou olhar se ficou claro a intenção da aula hoje, tá? Ok. Agora vamos à construção de gráfico de colunas. Aqui, nós usamos a pergunta anterior, sua fruta favorita por faixa etária. Aqui nós temos um gráfico de colunas. Observem bem, o título do gráfico, qual que é o título? Sua fruta favorita por faixa etária. Na pergunta que nós fizemos, não era para as crianças do 6º ao 9º ano, e estavam divididas pelas idades, 11, 12, 13, 14 anos. E quais eram as frutas? Elas vieram aqui, na horizontal, laranja, banana, abacaxi, morango e uva.
Observaram que aqui embaixo tem uma legenda, ó, o nosso gráfico tem que ter uma legenda. O azul indica 11 anos, o laranja 12 anos, o cinza 13 anos e o amarelo 14 anos. Então, quando eu olhar aqui para essa coluna amarela, eu tenho que entender que ela representa a criança de 14 anos. Tá? Quando eu olhar para essa coluna cinza, ela representa a criança de 13 anos. Desculpa, é adolescente. Quando eu olhar aqui para essa laranja, são de 12 anos. Quando eu olhar aqui para azul, são de 11 anos. Em todos eles, ó. A laranja, a banana, o abacaxi, o morango e a uva. Aqui, nessa vertical, nessa coluna aqui, vocês estão vendo que temos as quantidades. Apesar de não ter nada escrito aqui, nós temos que subentender que aqui está representando a quantidade de frutas. Por quê? Ó, começou no 0, depois foi para o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Então, sobre a laranja, ó, o que eu observo aqui? As crianças de 11 anos. Se nós não tivéssemos a tabela anterior, nós iríamos deduzir que cerca de 3 crianças de 11 anos preferem a laranja. Aqui, ó, essa outra coluna, que agora está na cor da laranja, que representam as crianças de 12 anos. Nós iríamos deduzir que 5 dessas crianças de 12 anos preferem a laranja. Por quê? Ela está exatamente na metade entre o 4, estão vendo aqui, ó, e o 6. O cinza, que tem 13 anos, são quantos adolescentes? São 6 adolescentes que preferem a laranja. E o amarelo, que tem 14 anos, nós vamos deduzir aqui, se não tivéssemos a tabela anterior, que são 7 adolescentes que preferem a laranja com a idade de 14 anos. E aí nós vamos fazendo a mesma interpretação em todos os outros conjuntinhos das colunas, tá? Nós podemos fazer a comparação aqui, ó, idade a idade, estão vendo? Ó, eu posso comparar de 11 anos, quantos gostam de laranja, depois de banana, abacaxi, morango e uva. Posso ver, ó, com 12 anos, quantos gostam de laranja, banana, abacaxi, morango e uva. E posso fazer a mesma coisa com os de 13 anos e depois com os de 14 anos. Alguma dúvida até aqui? Gostaria de falar alguma coisa, Leandro? Não. Então, vamos continuar. Esse aqui, ó, é a construção do gráfico de barras. Novamente, aparece o título, ó, sua fruta preferida por faixa etária. Observem que aqui, ó, na horizontal agora aparecem as quantidades. Estão vendo, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E na vertical, nessa coluna aqui, aparecem os tipos de frutas. A uva, o morango, o abacaxi, a banana e a laranja. E embaixo ali estão os quadradinhos com as respectivas idades. Então, o azul continua de 11 anos, o laranja 12 anos, o cinza 13 anos e o amarelo 14 anos. Então, observem o que, comparando com o gráfico anterior, ele apenas foi invertido a posição, mas quer representar as quantidades das frutas preferidas por idade. Alguma pergunta até aqui? Leandro? Não, nenhuma pergunta. E por último, ó, a construção de gráfico de linhas. Mesma coisa, ó, tá aqui o título, sua fruta preferida por gênero. Aqui, na vertical, nós temos as quantidades, estão vendo? E aqui embaixo, nós temos as frutas. Só que esse aqui foi feito de uma forma diferente dos anteriores. Esse aqui está representado por gênero. Então, nós temos o azul masculino, o laranja feminino.
Por isso que, inclusive, a quantidade aqui, ó, chegou até 35, e observaram que agora a divisão, ao invés de fazer de 2 em 2, foi feito de 5 em 5? Porque, inclusive, isso, na hora da construção do gráfico, nós temos que observar, tá? Então, aqui, ó, nós temos a quantidade das pessoas do sexo feminino que preferem a laranja. Nós vamos colocar aqui aproximadamente 8, porque está bem próximo do 10, se nós não temos a tabela para interpretar. Aí depois, a banana, ó, são 20, estão vendo? Depois, o abacaxi diminui, aqui deve ser 6, tá? Como que a gente fala que é 6? Porque a linha do 5 não está aqui, ele está logo acima, ó. O morango subiu lá para 30. Estão vendo que ele está exatamente sobre o 30? E a uva deve ser 19, porque ela está logo aqui abaixo da linha do 20, ó, da quantidade 20. E aí a mesma coisa com relação ao gênero masculino, ó. Laranja, aqui está entre o 10 e o 15, então vamos chutar, deve ser 12. A banana está aqui, ó, mais próximo do 10, então 11. O abacaxi. Lembra que quando era para o gênero feminino eu falei 6? O abacaxi deve ser em torno de 7 para o gênero masculino. O morango, aqui, ó, deve ser em torno de 12, talvez 13 pessoas. E a uva, 14 pessoas, que está aqui. Então, esse seria o gráfico de linhas. Observaram que é apenas uma linha determinando as quantidades. E quando está sobre a fruta, ó, tem sempre um pontinho para indicar que eu estou me referindo a essa fruta. No caso aqui, a uva. Nesse caso aqui, o morango. Ok? Até aqui? Podemos continuar? Podemos sim, podemos continuar. Construção de tabelas com porcentagem. Tá? Então, agora nós vamos pegar a mesma tabela anterior, tá? Da pesquisa que foi feita do 6º ao 9º ano, onde tinha a pergunta, qual sua fruta favorita? Só que vocês observaram que aqui foram colocadas algumas colunas novas, ó, com o símbolo da porcentagem, para a laranja, depois ao lado da banana, ao lado do abacaxi, do morango e da uva. Desculpem. E aqui também ao lado do total. Como que nós fizemos para determinar essa porcentagem? Observaram que aqui, ó, a quantidade de crianças que preferem laranja com 11 anos, depois com 5, 6 e 7. Se eu somar, vai dar quanto? 21. É o total de crianças que preferem laranja. Por que que aqui ao lado do 21 nós temos o número 100? Porque essa quantidade de 21 representa 100% para as crianças que preferem a laranja. Então, se eu pegar aqui, ó, o 3, dividir pelo 21, eu vou obter um número decimal. Se for possível, vocês podem até fazer na calculadora. Eu pego o número 3, divido pelo 21, vai dar 0,1429. Aí eu pego esse número e multiplico por 100. Por que que eu multiplico por 100? Porque é a porcentagem. Quando eu faço isso, eu obtenho 14,29%. Tá? Então, do total de 21 crianças que preferem laranja, 14,29% tem a idade de 11 anos. Aí eu vou descobrir qual é a porcentagem das crianças com 12 anos. Então, o total de crianças é 5. Eu pego o número 5 e divido por 21. E esse número decimal que eu determinei, eu multiplico por 100. Aí eu vou obter 23,81%. O total de crianças que gosta da laranja são, com 13 anos, são 6. Então, eu vou pegar o 6 e dividir por 21 e multiplicar por 100, 28,57%.
E o total de crianças de 14 anos que gostam da laranja. 7 dividido por 21, 33,33. Aqui é fácil de perceber, ó. 7 é 1/3 de 21, 33,33 é 1/3 de 100, tá? Lembra que na primeira tabela lá atrás, nós somamos as quantidades de crianças que gostavam da laranja e deu um total de 21? Se eu somar essas porcentagens aqui, dessa coluna, da laranja, tem que dar um total de 100 também, tá? E isso é feito em todas as frutas, a banana, o abacaxi, o morango e a uva. Esse último total aqui, ó, é o total geral das crianças de 11 anos, são 34. Depois de 12, 13 e 14. E aqui está o total geral das crianças entrevistadas. Então, se eu quiser achar a porcentagem total aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu mostrei lá na laranja. Eu vou pegar o 34 e dividir pelo 140. Vou obter 24,29%. Esqueci de multiplicar por 100, tá? Para chegar na porcentagem, eu tenho sempre que multiplicar por 100. Depois, as crianças de 12 anos, vou pegar 33 e dividir por 140 e multiplicar por 100, vou obter 23,57%. Quando eu somar todas essas porcentagens, tem que dar também aqui 100%. Alguma pergunta até aqui? E depois, aqui na tabela feita em função do gênero masculino e feminino, nós fizemos a mesma coisa. A coluna da laranja tem a coluna da porcentagem na frente. Depois, para todas as outras frutas foi feita a porcentagem, só que quando eu ler essa porcentagem agora, por exemplo, na fruta uva, quando eu ler lá na coluninha da uva, em porcentagem, 42%, eu tenho que entender que são 42% das pessoas entrevistadas do 6º ao 9º ano, do gênero masculino, preferem uva. E quando eu ler na coluna da uva, do gênero feminino, 58, eu entendo que 58% das pessoas entrevistadas do gênero feminino preferem a uva. Tanto é que quando eu somo 42 com 58, eu obtenho 100%. Quer acrescentar alguma coisa, Leandro? Não, é só isso mesmo. Tá, então vamos continuar. Construção de tabelas com porcentagem. Novamente é a mesma pesquisa, qual sua fruta favorita. Numa tabela nós temos a frequência absoluta, isso é importante saber. O que é essa frequência absoluta? É o número de respostas que nós obtivemos. E a frequência relativa, que também é importante nós sabermos, é o número percentual das respostas. Por isso que nós fizemos o cálculo com a porcentagem anteriormente. O que nós vamos obter aqui, ó? O total da resposta. Estão vendo? Nós vamos dividir pelo total de entrevistados, que é onde vai dar aquele número decimal que eu falei para vocês, 0,33, por exemplo. E aí nós vamos multiplicar por 100. Por que nós vamos multiplicar por 100? Porque nós temos que chegar no valor em porcentagem. Então, sempre assim, eu vou pegar o total de respostas, dividir pelo total de entrevistados, o que der eu multiplico por 100. Aí eu obtenho o valor em porcentagem. Por exemplo, ó, eu tenho 3 respostas para um total de 21 entrevistados. Eu divido 3 por 21 e multiplico por 100. Vou obter, quando eu divido 3 por 21, eu obtenho 0,14285. É um número decimal. E esse número eu multiplico por 100. Eu vou obter 14,285. Aqui 2 zeros,
A vírgula caminhou para o meu lado direito 2 casas decimais. Fazendo uma aproximação para dar o resultado na porcentagem com apenas 2 casas decimais, 14,29%. Vejam que aqui já aparece o símbolo da porcentagem, por quê? Foi multiplicado por 100. E aqui, ó, por que apareceu 9 ao invés do 8? Porque o algarismo que vem logo em seguida do 8 é o 5. E toda vez que for 5 ou mais esse algarismo na sequência, a gente aumenta uma unidade. No caso aqui era 8, ele passa a ser 9. Alguma pergunta? Não sai daí que eu já vou parar. Gostaria de acrescentar. Alguma pergunta? Ninguém está perguntando, alguma dúvida? Esse é mais assim, agora entra na matemática. O cálculo para chegar na porcentagem. A gente pega o total de respostas dividido pelo total de entrevistados. E a gente multiplica por 100 e acha o valor da porcentagem. Conseguiram compreender? Perceberam que esse cálculo de exemplo que eu coloquei é o mesmo lá da tabela. É lá o mesmo que a gente já fez na tabela. Ficou claro? Alguma dúvida? Guilherme, Karen, deixa eu ver, tem mais Ramon, Ana Júlia, Guilherme, Camilo, tudo bem? Ficou claro? Tá, pode continuar, André, estão falando um pouco. Tá. Então, aqui o gráfico de setores, ó. Sua fruta preferida pelo gênero masculino. Então, aqui, novamente, tem o título. O gráfico de setores, então, é aquele que nós temos um círculo, tá? E esse círculo é dividido em partes. Ele também é conhecido como gráfico de pizza, porque ele lembra a divisão de uma pizza. E é claro que, na maioria das vezes, ele não vai ficar dividido perfeito como a pizza. Conforme vocês podem estar vendo aqui, ó, os pedaços, os setores estão bem diferentes. Por quê? Cada cor representa uma fruta, ó, o laranja o azul mais escuro representa a laranja, a cor laranja representa a banana, cinza, abacaxi, amarelo, morango e o azul mais claro, a uva. Então, quando eu olhar aqui nos setores, eu tenho que ver a fruta. Por exemplo, aqui, ó, 21% do gênero masculino prefere laranja. 25% prefere uva, 21% o morango, 13% o abacaxi e 20% a banana. Então, quando eu somar também essas porcentagens aqui, nós vamos ter um total de 100%, tá? André, deixa eu falar só um detalhe, que, perdoe, não é de todos os gráficos. Perdoe-me que eu esqueci de colocar a fonte, que eu acho importante. Eu esqueci de colocar a fonte, porque foi eu que produzi os gráficos, então deveria ter colocado embaixo. Elaborado pelos apresentadores, elaborado pelos professores, eu deveria ter colocado isso. Mas mesmo que seja você que fez o gráfico, você não tirou de lugar nenhum, você tem que colocar essa fonte, mas produzida Sim. pelos autores, tá? Isso é importante, não esquecer. Perdoe, eu errei nesse ponto, eu acabei esquecendo de colocar a fonte que foi produzida pelos próprios professores, tá? Aqui, ó, construção de gráfico de setores. Sua fruta preferida agora do gênero feminino. Uma outra forma de mostrar a legenda também. Cada fruta com a sua respectiva cor. E aqui, no gráfico, cada setor representando a quantidade de gênero feminino que prefere a fruta. Então, quando eu ver 23% aqui, eu sei que é a preferência da laranja. 36% é a preferência pelo morango. 7% é a preferência do abacaxi. 24% a preferência da banana e 11% a preferência pela uva. Novamente, eu torno a dizer que aqui, se eu somar as porcentagens, tem que dar 100%. Vamos lá, então, ver como que a gente faz, na verdade, esse gráfico, porque ele tem alguns detalhes aí para ser feito.
Para fazer um gráfico de setores, temos que fazer a relação entre porcentagem e graus. Por que nós temos que fazer isso? Porque toda vez que nós construímos um círculo ou uma circunferência, nós temos que lembrar que ele mede no total 360 graus. Então, ó, 100% equivale a 360 graus. 100%, então, é a circunferência toda. 360 graus a circunferência toda. 50% equivale a 180 graus. Por quê? 50% é a metade de 100%. Logicamente, a metade de 360 graus são 180 graus. 25% é 1/4 de 100%. Eu dividi 100 por 4, deu 25. Logicamente, eu vou dividir 360 por 4, vai dar 90. Se preferir, pode pensar, ó, 50% dividido por 2 são 25%. 180 graus dividido por 2 são 90%. Essas porcentagens que estão aqui são referências na construção dos gráficos. Então, é importante que vocês saibam, porque é fácil fazer essas contas. Observem aqui, ó. Nós temos uma representação de um gráfico de setores usando essas porcentagens aqui e esse número em graus. Então, o candidato A, que é o marrom, ele representa 50%, que é a metade da nossa circunferência. Vejam que está desenhado, coberto toda essa região aqui, que é a metade. O candidato B, que é esse marronzinho claro aqui, ele representa 25%. Vejam que é 1/4 da circunferência. Eu tenho que imaginar que aqui tem uma linha imaginária, ó, que eu dividi em 4 partes e peguei uma, 25%. E os votos brancos, nulos e outros, que está no cor-de-rosa, representam os outros 25%. Então, novamente, se eu somar 50 mais 25 mais 25, eu vou ter 100%. Aqui, ó, valor em porcentagem, vezes 360 graus, dividido por 100. Vai dar a quantidade de graus utilizados. Então, eu pego a porcentagem, faço vezes 360 e divido por 100. Aí, eu descubro quantos graus eu tenho que utilizar. E aqui, novamente, aquela nossa tabela anterior das frutas, tá? Que está dividida por gênero masculino e feminino, e também aqui já em porcentagem, e aqui a medida em graus. Então, por exemplo, ó, do gênero masculino, a fruta laranja, 57,14% prefere a laranja. Se eu for transformar esse número em graus, são 205,70. O que isso quer dizer? Que se eu fosse construir esse gráfico, eu teria que pegar lá na circunferência, com a ajuda do transferidor, dos 205 graus,7 e fazer a construção. O feminino, a laranja, quantos preferem? 42,86%. Eu teria que pegar em graus 157,30 graus. Quando eu somar aqui o valor em graus, ó, 205,70 mais 157,30 tem que dar exatamente 360. É o mesmo raciocínio de quando eu somo a porcentagem. Aqui, somando a porcentagem 57,14 mais 42,86, não dá 100%? Quando eu somar a quantidade de graus, tem que dar a mesma coisa, 360 graus. Porque 100% equivale a 360 graus. Pode parecer complexo, mas se a gente conseguir guardar isso aqui, ó, a porcentagem vocês já sabem fazer. Então, vocês vão achar o valor da porcentagem, que é 57,14, multiplicar por 360 graus e depois dividir por 100. Aí, vocês vão obter a quantidade de graus a ser utilizado. Leandro, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Eu acho que também, se eles tá com uma dúvida em lembrar disso, dá para resolver por regra de 3. Então, se Sim. vocês quiserem resolver por regra de 3, que tem mais facilidade, também pode ser. Porque tem que lembrar que na matemática a gente tem várias formas de resolver a mesma coisa. Então, pode se apegar àquela que você tem mais facilidade. Eu dei um exemplo para vocês chegarem na quantidade em graus, mas vocês podem usar outros mecanismos para conseguir resolver. Não precisa ser exatamente o mesmo. E a regra de 3 seria fazer assim, 100% é igual a 360, então 57,14 é igual a quanto? Você coloca X e resolve. Então tem várias formas de resolver, então você escolhe qual é melhor para você. Pelo nosso tempo, a gente resolveu apresentar só uma. E recordando para vocês, vocês lembrar o que é graus. Para que serve graus? Graus é uma unidade de medida, que nem metro. Metro não é uma unidade de medidas, grau também é unidade de medida. E serve para quê? Para medir a circunferência. Quando a gente vai medir uma circunferência, a gente utiliza a unidade de medida grau. Então, quando ela falou ali 50% é igual a 180 graus, quer dizer que essa parte da circunferência tem 180 graus. A medida é 180 graus. Então, lembrar dessa relação. Quando a gente fala de graus, a gente fala de unidade de medida, porque às vezes vocês conhecem o nome, sabem utilizar, mas não sabem para que serve. Serve o quê? Para fazer medir. Medir o quê? Circunferência. Porque eu não posso pegar uma regra e esse contorno da minha circunferência, eu não consigo medir com régua, então eu tenho que medir com o quê? Quando essa inclinação que ela faz, por exemplo, se eu tenho uma escada, eu vou fazer uma inclinação, medidas, unidades medidas em graus. Se eu vou medir alguma coisa que está um pouco mais torta, eu vou medir graus, para ver a inclinação que eu vou ter. Então, é unidade de medida, é isso que está claro para você. Unidade de medida que nem metro, também é outra unidade de medida. Mas cada uma tem sua hora de utilizar, para cada ocasião específica, né, Andréia? Exatamente. A gente tem que saber interpretar a situação que está sendo proposta. Então, vamos. Agora, aqui é o uso das planilhas eletrônicas, através do Excel e do Google Sheets. Então, vamos utilizar o Microsoft Excel ou planilhas Google para fazer tabelas e gráficos, que é uma ferramenta excelente para que a gente possa produzir a finalização do trabalho de vocês. André, Agora eu...